no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, nosso lema de hoje, na verdade desse ano inteiro. Seguimos aqui firmes hoje o capítulo 7 e 8 de Êxodo e finalizando ali, o 14 de Mateus. O Senhor lhe respondeu então: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Queridos, aqui nós precisamos entender algo aqui muito importante, que parece que Deus estava brincando com as pessoas e dificultando o trabalho de Moisés. Só que na verdade não. Veja bem uma coisa: assim como Deus transmite sua palavra ao povo, mediante os profetas, também Moisés iria transmitir a mensagem a Deus, ao Faraó, por meio de Arão. Esse aqui é o primeiro entendimento. A tarefa do profeta era falar a palavra de Deus em nome do próprio Deus. Esse era o porta-voz. Sinais, maravilhas, essas coisas tudo iam acontecer, atos poderosos e tal. Moisés tinha 80 anos nessa idade, nessa época. E Faraó estava tratando diretamente através da vida de Moisés, através da vida de Arão, com o Faraó. Deus estava tratando com o Faraó diretamente ali. E por que Deus estaria, vamos dizer assim, Deus falou para Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó? Porque o coração de Faraó não aceitaria a palavra. Então, toda vez que uma pessoa que recebe a palavra de Deus, recebe uma direção de Deus, uma orientação, à luz da palavra: olha, meu amigo, porque está escrito assim, essa atitude está errada, não faz isso não, porque a palavra de Deus diz assim, e a pessoa rejeita, é o próprio Deus endurecendo o coração da pessoa. Por quê? Porque a pessoa rejeita, porque o coração dela já está ali. Vamos simplificar para vocês poderem entender. É como você tomar um remédio, tem um sintoma, uma reação. Então, a reação de Deus avisando a Moisés: vocês vão falar com ele, mas eu vou endurecer o coração dele, porque a palavra que vai chegar nele vai causar nele um efeito colateral, e esse efeito colateral é por minha causa. Eu vou endurecer o coração dele, não é por causa de vocês não. Ele vai rejeitar minha palavra, ele não vai aceitar minha palavra, ele não vai me aceitar, ele vai dificultar o trabalho de vocês, e tudo que de mim for para ele só vai piorar. Mas fica tranquilo, porque isso faz parte do plano. Então aqui nós aprendemos uma terceira coisa, que por mais que as pessoas sejam aversas, e por mais que você fale ela só piore, as coisas de Deus não está causando problema, ela está preparando um caminho para solucionar os problemas, e é isso que nós precisamos entender, ok? Então, continuando aqui, eu, porém, farei o coração de Faraó e tal, nós já lemos aqui, versículo 4, e ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, o povo israelita. Então aqui Deus está dizendo o quê? Parece que vai ser problema, só que eu vou mostrar realmente quem é que manda nisso aqui. Está dando para entender? É que tem gente que acha que não precisa de Deus, as coisas de Deus são dispensáveis, não precisa ser dessa forma que as pessoas falam, não é bem assim, ela fica com mais o que ela pensa e acha e sente. Aí Deus declara e fala assim: continua só fazendo a sua parte, Moisés e Arão, hoje para nós, continua fazendo a sua parte, que eu vou mostrar para essa pessoa quem é que manda nisso aqui. É mais ou menos isso. E vai chegar uma hora que a pessoa vai bater de frente com quem? Vai bater de frente com Deus. Foi o que aconteceu com o Faraó. E bom para nós não batermos nunca de frente com Deus, porque ninguém nunca ganhou e nem jamais vai vencer, Só é derrota na certa. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então, quando a gente continua fazendo a vontade de Deus,
nós estamos dando material para Deus operar o plano dele. O plano dele era libertar os israelitas. O plano de hoje de Deus é abençoar nossa casa, libertar nossos filhos, abençoar nossa família, desde que a gente se mantenha debaixo da sua palavra e da sua vontade. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue adiante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, sinais. Aí aqui a gente entra o que Jesus falou lá na frente, né? Que Satanás se finge de anjo de luz para enganar os que são de Deus. Quer dizer, tem coisas que o diabo faz, às vezes é sonho, pensamento, direção, revelação, e tantas coisas, usando a palavra como usou com Jesus lá na tentação, que parece que até Deus falando, só que existem uns detalhes, e nós não temos que ficar ligados a sinais, mas os detalhes dos sinais. E aqui tem um detalhe: Deus chegou de cara e falou: faz o seu sinal, porque eles vão fazer sinal igual, mas tem um detalhe que eles não sabem, que eles não conseguem fazer, que eu faço. E aí o detalhe está aqui, ó, no versículo 12: cada um deles jogou a sua vara, né, no chão, e essas se transformaram em serpentes também. Mas, ó, mas aqui o detalhe: a vara de Arão engoliu a vara deles. Isso quer dizer o quê? O diabo faz os mesmos sinais que Deus, porém Deus os domina, os subjuga e os anula. Agora, quem pode subjugar, né, dominar e anular o poder de Deus? Ninguém. Então essa é a diferença. O que é de Deus prevalece, o que não é de Deus tem tempo determinado para deixar de existir, deixar de ter validade, né? Vamos dizer assim. Contudo, o coração do faraó endureceu, exatamente como já havia previsto aqui que eu falei, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão. Ficou irado, né? Como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe, porém: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto ao deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na minha mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheio do mau cheiro, e os egípcios não suportarão beber destas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Nilo, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E elas se transformaram em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, para que a vara, na presença de Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água dos rios se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, e até o que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram as mesmas coisas por meio de sua ciência oculta. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Aqui Deus estava mostrando para ele: se você não obedecer, vai haver um derramamento de sangue aqui no Egito, e o sangue que você derramou e tem derramado vai se voltar contra você. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, né? Aí eu já expliquei lá atrás. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou a sério tudo que estava acontecendo. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, mas não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. E o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste o culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. E cada praga dessa, pessoal, se referia a um deus dominante do Egito.
e que Deus estava destronando esse domínio suposto, né? E derrubando por terra, um a um. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão e entrarão em cama, entrarão no palácio, em seu quarto, até suas camas estarão cheias, e nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, e dentro de todos os fornos e nas suas amassadeiras, as rãs subirão, e você e seus conselheiros, e em todo o seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. Aqui eu já expliquei, né? E Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo e oferecer sacrifício ao Senhor. Olha aí. Aparentemente ele estava se quebrantando, só que não, é um cuidado que a gente tem que ter com tudo que chega em nome do Senhor, com aparência de crente, com aparência de usar a palavra, com aparência de espiritualidade. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui para nós estarmos atentos aos sinais, detalhes. Moisés disse a Faraó: tua é a honra, e dize-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobre apenas as que estão no rio. Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibais que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tua casa, a teus conselheiros e a teu povo sobrarão as penas que estão no rio, que era o habitat delas normal, né? Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que estavam sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam na casa, nos pátios, nos campos, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou muito mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. É assim que acontece, gente. Ah, mas Deus não sabia disso? Sabia, mas tudo fazia plano permissivo de Deus. Porque Deus, assim, se me obedece, eu abençoo. Se não me obedece, a colheita do mal volta de novo. Então Deus, ele não negocia, ele atende. Se clamou, ele responde. Se continua no erro, o erro volta. Se clamou, Deus livra. Se continuou firme no caminho, Deus continua te livrando. Então a vida com Deus, ela é constante, ela é diária, ela é um dia por vez e todos os dias. Por isso que a Bíblia ensina que o caminho do Senhor é reto, né? Então ele não atendeu. E assim nós somos cercados de pessoas, de situações da vida, que diante do aperto correm, buscam, mas a coisa melhor alivia de novo. Aí não sabe porque o mal volta, porque a situação nunca transforma, só melhora, mas não muda, porque ela não pega constância, ela vive de propósito, ela não decide viver uma vida com propósito, tá bom? De é você fazer algo por alguma coisa, com é você tomar uma mudança de vida na sua vida. Versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram os piolhos nos homens, nos animais, e todo o pó da terra, do Egito transformou-se em piolho. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das... Vou a folha aqui, gente, só um minuto. Mas quando os magos tentaram fazer surgir, melhor dizendo, os piolhos por meio das suas ciências ocultas, aí já começou. Deus começou a mostrar que tem coisa que nem o diabo vai conseguir fazer. Não conseguiram, e os piolhos só multiplicavam nos homens e nos animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios em que pisavam se encheram de moscas. Mas aquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Aí aqui Deus falou assim, lá dentro do Egito
vai ser de um jeito, mas a partir de hoje, aqui na casa do meu povo será diferente. O que aconteceu? Ó? Nenhum enxame de moscas se achará ali, de piolho, para que você saiba que eu sou o Senhor e estou nessa terra. Então, aonde o Senhor está, há uma diferença. Pode sofrer coisas parecidas, pode também se abalar pela circunstância, mas atingir, Salmo 91 aqui se cumprindo, praga nenhuma chegará à minha tenda. Farei distinção, quer dizer, separação, Malaquias capítulo 3, entre o meu povo e o seu povo. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de mosca invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Aqui tem outro entendimento. Ele até permitiu, mas a última palavra e a ordem era dele, né? Não era do Senhor soberano. Vocês podem ir, mas vão até aqui, até onde eu deixo. E tem muita gente, irmãos, que está assim, servindo a Deus no limite do mundo, servindo a Deus no limite de Faraó, né? Então, isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrifício, são um sacrilégio para os egípcios. E se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar. Aí quer dizer, olha a segunda intenção de Faraó, mesma lá do Herodes: vão lá, acha o menino, né, quando falou com os magos para achar Jesus, que eu quero adorá-lo também. Não, ele queria matar. Aqui é a mesma coisa: vai, adora o seu Deus aqui na minha terra. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles iam quebrar todo o princípio do Egito, eles iam estar dando de graça a vida deles para Faraó. Por isso que nós não devemos negociar com o mal. Ah, não, eu vou para a igreja, mas eu não preciso batizar. Não? Tá bom então. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Quer dizer, vocês podem ir, pode sair até da terra do Egito, mas só não se afastem, não saia do meu limite. Isso quer dizer o quê? Tem pessoas que já não fazem mais o que faziam lá fora, mas também não faz tudo o que Deus queria que ela fizesse. Ela ainda está dividida. Ela não está na terra do Egito mais, não é mundana, mas também não é totalmente espiritual. É uma pessoa que ficou no meio do caminho. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os deixarei, os enxames de mosca deixarão o faraó e teus conselheiros e teu povo. Porém, vamos ver o que acontece aqui de novo, hein? Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, olha a palavra, impedindo que o nosso povo saia para oferecer sacrifício. Ah, tá bom. Então Moisés saiu da presença do Senhor e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó obstinou-se e em seu coração não deixou o povo sair. Amanhã a gente continua, gente. Essa história aí, ela refere muito à nossa realidade. Capítulo 14 de Mateus, do versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, sacudido, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. O Senhor Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, então, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, aqui eu não vou fazer muito comentário para não estender muito o vídeo,
que é um texto que nós pregamos muito na igreja. Tenho certeza que lendo aqui, muitas mensagens devem ter vindo aí à sua memória, né, como se manter firme, não olhar para os lados, independente de provarmos de sinais e milagres, como andar por sobre as águas, momentos de necessidade e fraqueza, como humano que somos, precisamos clamar ao Senhor. Enfim, tem muito ensinamento aqui, que Deus fale ao seu coração. É um texto que a gente prega muito na igreja. Mas uma coisa só assim para salientar, é que Jesus jamais vai perder cada um de nós de vista, e sempre que for necessário, Ele estará diante de nós para nos estender as mãos. Depois que atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens naquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram aos seus doentes, e suplicavam que apenas pudesse tocar a borda das suas mantos, e todos que nele tocaram ficaram curados. Aqui um momento muito lindo, né, da chegada de Jesus em um local que fizer toda a diferença. Então essa é a espiritualidade de quem ouve falar Jesus. Quem ouve quer, né? Quem ouve dá ouvidos deseja, e a gente precisa cada dia entender, desejar Jesus, independente dos problemas. Aqui tem um detalhe, irmãos, para finalizarmos. Quando Jesus chegou, o povo tinha muito problema. O povo estava doente, estava fraco, estava cheio de problemas. Mas ouvindo falar de Jesus, você vê, eles foram a eles, buscaram a eles, levaram seus problemas diante deles. Então quer dizer, problema não é motivo de nos impedir de chegar a Jesus, de ir a Jesus e nos entregarmos a Ele. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.